Conexão entre saúde íntima e mental é essencial para homens e mulheres? O que vocês acham? A gente vai descobrir hoje aqui. Olá, sejam bem-vindos ao canal, sou André Ricotti. Normalmente estou com a minha amiga Leila, hoje ela não pôde estar aqui com a gente, mas ela está aí com certeza pensando e apoiando a gente aqui. E a gente vai hoje conversar com a minha querida amiga doutora Márcia Oliveira. Tudo bem, irmão? Tudo bem, André. Obrigada pelo convite. E a gente que é muito grato, obrigado por ter aceito. É um prazer. Nosso canal aqui, a série é o Falando da Mente, a gente traz discussões sobre como é que a gente pode ajudar as pessoas a viver melhor, pensar melhor, né? São tantas coisas no dia a dia. E aí, quando eu pensei em você, achei muito legal. As pessoas vão te conhecer um pouquinho, entender o que você faz e vão entender um pouco do porquê. Porque às vezes a gente fica só pensando em algumas linhas, né, de como trabalhar a nossa mente, os nossos problemas, a gente não entende quanta coisa do físico, né? a nossa volta está envolvendo, inclusive o físico. Então, doutora Márcia, vou pegar aqui, ó, doutora Márcia, ela tem um canal também no YouTube, Espaço Íntimo, que também é o seu consultório, e tem um livro que ela vai contar um pouquinho pra gente, mas eu vou deixar, vou pedir para você se apresentar aí pro... Mais uma vez, obrigada, André. Eu acho muito valioso esse tipo de trabalho que vocês fazem, porque a gente encontra de todo conteúdo na rede social, né? E esse conteúdo onde a gente encontra acolhimento, cuidado da saúde mental é bem valioso. Então, parabéns pelo trabalho. Antes de me apresentar, queria te dizer isso. Eu sou fisioterapeuta, sou mestre e doutora em ciências da saúde. E a minha especialidade é a saúde da mulher. Eu me especializei nesse nicho. E dentro dessa especialidade, eu acabo tendo um olhar ainda mais direcionado, que não foi uma escolha minha, isso foi o universo, ou aconteceu, de eu cuidar da saúde íntima do aspecto de tratar a dor feminina. Que é por isso que surgiu a proposta de fazer um livro sobre esse assunto. Mas o meu trabalho, muita gente acaba desconhecendo, a fisioterapia pélvica, ela tem outras nuances, eu atendo outras áreas, cuida da gestante, perdas urinárias e tal, mas a gente tem esse olhar para a sexualidade. Mas você falou, até queria, se puder aí mostrar o livrinho, contar para... Claro. Chama Da Dor ao Prazer. Exato. Né? Porque eu imagino que possa ser um assunto meio difícil ou meio tabu, eu não sei como é que é, até queria te ouvir entre as mulheres de realmente tratar isso e por que isso te incomodou assim nesse ponto de que você acaba trazendo como um propósito quase, né? Na verdade, é um assunto difícil para homens e mulheres falar. Tanto sexo e dinheiro são assuntos delicados dentro de um relacionamento. Política, né? E futebol também. Mas no casamento eu acho que pesa muito mais a gente lidar com essas duas bases. E a dor da mulher, ela sempre foi muito normalizada e pouco valorizada. Porque é normal sentir dor, porque tem a dor no ginecologista, porque tem a dor no parto, e que se cria uma naturalidade de que o sexo pode ser desconfortável para a mulher. A gente vem desde a década de 90 aí garimpando um espaço sobre o prazer sexual feminino. E para um país como o nosso, com uma base judaico-cristã muito forte, é até mais difícil a gente falar desse assunto com muita naturalidade, vendo a sexualidade como uma parte natural da nossa vida. Que não necessariamente precise ser fazer ou não fazer, mas que faça bem feito e seja bom, né? Sim, que seja adequado. Saudável. Né? Que seja fazendo parte da vida da pessoa, que ela se sinta feliz ao realizar aquilo. Mas como você disse, pode fazer ou não. E quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais, a falar sobre isso, a gente teve um crescimento aí do trabalho dos profissionais como nós, atuando nas redes sociais para levar conteúdo de qualidade. Eu recebi um contato de uma menina fora do Brasil, uma brasileira, morando em Portugal, que já tinha tentado suicídio 2 vezes, por conta de que ela estava num casamento, morava com os sogros e sentia muita dor e não tinha acolhimento naquilo ali. Ela não encontrava uma resposta, porque ela encontrou nas redes sociais a informação. E aquilo me tocou sobremaneira, porque naquele dia ela tinha tentado e ela estava hospitalizada, aquilo me incomodou muito. E eu comecei a estudar um pouco dessa parte da psicologia da dor, de entender como é que o corpo da pessoa se magoa a um ponto que leva a um grau de sofrimento tanto físico quanto emocional,
E fui entendendo que a dor física, ela dói no emocional da mesma forma. Então, aquela dor que ela sentia a tentar realizar uma experiência sexual, ela também sentia muita dor, a frustração, a não conseguir realizar. Interessante. Até, desculpe te cortar, mas é que me veio à cabeça. A dor, então, essa dor física, ela também está ligada muito, o que você está dizendo, ao mental. Sim. Né? Então, não necessariamente só é o... Porque pode se criar um medo de ser só físico, então daqui a pouco é melhor não fazer para não ter dor. Mas, na verdade, você está dizendo que tem um lado mental. Exatamente. E existe o reverso. Pelo fato de ser mental, ele também é subvalorizado. É colocado como isso é coisa da sua cabeça. Porque a doença... Então eu aceito e continuo vivendo assim. Né? Porque a doença mental, ela é muito banalizada. Ela está sendo valorizada agora, por isso que eu valorizei o espaço que vocês construíram. Mas a doença mental, ela não tem um acolhimento global. As pessoas têm um preconceito. Tem. Isso até a gente discute muito aqui, porque nosso propósito aqui, né, que a gente brinca que aqui é um bate-papo, ele nasceu muito por isso, porque até saindo um pouquinho, mas pegando só nessa parte do mental, as pessoas têm vergonha ou se alguém fala que vai a um terapeuta, seja ele qual for, fala assim, então você está maluco, Exato. Você está doente. E o que eu brinco muito quer dizer, você aceita pagar um personal training para te dizer como levanta um ferro e não aceita ajuda para trabalhar o seu mental, que a gente sabe que ele cresce, que ele aprende mais e tal, mas tem muito tabu sobre isso, realmente. Essa sua fala é muito valiosa, porque a gente tem um preconceito em admitir que somos seres sociais e com necessidades de acolhimento e de compreensão, e cada um constrói uma narrativa daquilo que recebe. Uhum. Então, isso também faz com que você ter um meio de campo ali, um profissional que ajude a lidar com isso, e ter espaços que ajudem a debater isso de forma a naturalizar os problemas, isso é muito importante. E como é que foi com ela? Acho que ela acabou sendo um laboratório também para você. Me impactou aquilo ali, ela me levou como um laboratório a buscar a entender um pouco mais e entender a responsabilidade do que a gente faz quando a gente fala nas redes sociais. Isso impacta as pessoas de uma forma muito grande. E no meu trabalho, a gente acaba tendo muita conversa. Eu falo isso, eu dou aula em pós-graduação e eu falo muito isso para os alunos da pós, assim. Olha, você pode não conseguir botar a mão no paciente no primeiro momento, mas você precisa ganhar a confiança dessa pessoa. Então, no meu trabalho, a gente não adianta só a parte técnica. Né? Porque eu vou invadir o corpo dessa pessoa. Eu vou tocar nessa pessoa, eu vou chegar e falar da intimidade dela, coisas que ela nunca revelou para ninguém, que eu escuto isso todo dia. Eu nunca falei isso para ninguém, o que eu vou falar aqui. E aí, tudo bem, você está num ambiente 100% seguro, onde a gente pode falar sobre tudo que você quiser e eu sou isenta de julgamentos. É um ambiente laico, mas é um ambiente receptivo, onde eu estou ali para acolher aquela informação e olhar tecnicamente o que o corpo dela, do ponto de vista físico, está respondendo a toda a história que ela me traz. E passando por esse processo, logo depois veio a pandemia. Aí eu já estava atuando bastante nas redes sociais, comecei a produzir conteúdo de forma a levar a educação, a naturalizar, a falar sobre a sexualidade como um pilar da saúde humana, entendendo que nós, homens e mulheres, vemos a sexualidade de forma diferente. Uhum. Para cada um, a forma de perceber amor, né? A linguagem do amor é outra. É outra. E fui trabalhando nesse processo. Tudo bem, gente. O importante é entender que isso acontece. Exatamente, né? Exatamente. Eu entendia, e ontem mesmo eu falei com eu recebi um marido de uma ex-paciente minha para conversar. Você atende também homem? Não. E foi uma conversa, um café. Uhum. Foi uma consulta. Eu nem estou nesse lugar de terapeuta. Mas muitas vezes eu tenho maridos que procuram para entender o processo terapêutico. Uhum. Porque você acaba sendo um banco de dados de informação Exato. Das mulheres. Exato. Né? Você imagina, você tem uma parceira e essa parceira tem um grau de evitação sexual, você começa a pensar que aquilo é com você. Uhum. Que a falta de desejo, que a falta de interesse em estar sexualmente juntos está relacionado a um desinteresse na pessoa. E não que tem uma dor
levando você a não estar em contato com aquela parte. O teu corpo está te forçando a evitar alguma coisa e não tem a ver com... E pelo contrário, deve gerar uma frustração, porque não é que a pessoa não gosta de você, ela gosta, mas ao mesmo tempo ela não consegue, né? Gera um sofrimento. Doloroso, né? É um sofrimento. E é difícil da pessoa entender, dos dois lados entenderem, porque para os homens, uma forma de demonstração de cuidado, de afeto, de atenção, é o sexo. É receber a atenção sexual da parceira. Eu estou generalizando, mas isso não, mas tá claro, tá claro. Isso é um dado que a gente tem como maioria. Não são todos, claro. Para as mulheres, a grande maioria também prefere elogios, reconhecimento. Para a mulher, o afeto está mais relacionado a isso. É claro que toda mulher quer ser desejada. Isso faz parte do construto de que eu sou bem vista, eu sou bem aceita e essa pessoa gosta de mim. Mas do ponto de vista de prática, para a mulher, ela gosta de um elogio, de um afeto. E o homem quer ser desejado, ele quer, de vias de fato, viver a sexualidade. E isso causa, às vezes, uma dicotomia entre o que a pessoa está oferecendo, né, e o que o outro está recebendo. Então, acontece de eu receber, eventualmente, ou uma ligação, uma chamada de vídeo, ou até, você tem um horário para passar aí para tomar um café com você? E tudo bem. Que legal. Para explicar o que está acontecendo do ponto de vista terapêutico, físico, que é o meu trabalho, e levar esses pontos que a gente tem, né? Um bom nicho para você pensar depois nos seus vídeos, você, de repente, fazer para homens, né? Já me disseram essa sacada sua aí. Porque é verdade. Acho que falando como homem também, né? A gente ultimamente tem sido maltratado demais, mas a gente também tem dúvida e tem... Só que, sendo muito sincero, o ambiente masculino ele também não te permite você fazer muitas perguntas, porque entre a gente mesmo também tem os seus tabus, né? Um balizamento. Mas ali, é muito interessante, porque você tem uma bagagem de informação, um big data interessante. Eu adoro tecnologia. Entendi. O seu vocabulário vai para esse lugar, né? Vai. E para filme. Eu adoro analogia, né? Você não repara, não, se eu fizer algum. Então a gente pode até trazer um ponto de um filme que é Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, fantástico. Fantástico. Ali, excelência. Agora, até lembrei, você me fez lembrar ele. É uma mostra muito interessante sobre isso. É uma distopia, muita gente não gosta da ideia de que pensa que, mas não é uma criança, é um corpo de uma mulher, e é uma ideia de uma distopia. Para quem não viu o filme, vale muito. Vale muito a pena. O filme é não repara porque as imagens, a cena, ele parece meio doido, mas tem uma mensagem... Até o próprio título do filme. Porque quando ele coloca Pobres Criaturas, você pode achar que são as criaturas do filme, mas você pode também remeter à ideia de que a mulher... E você sabe como é difícil tirar a mensagem. Eu gosto muito de filme porque todo filme traz muita mensagem. Muito difícil um filme, eles são pensados de forma... E eu ouvi comentários do Pobre Criatura, de mulheres até, dizendo assim, mas ela era uma... Resolveu... Só que eu falei assim, mas peraí, você está pegando um pedaço, você tem que... aonde ela chega no final é muito interessante, né? Aonde ela chega é muito interessante. Então é importante que você olhe o filme todo e tente entender o todo, né? Mas eu ouvi pedaços... Sim, eu vi também críticas. Eu postei nas minhas redes e eu vi críticas com relação ao filme nas redes. É claro que arte é uma coisa tão ampla que a gente não consegue qualificar e pegar todos. Eu vi o filme 2 vezes e veria outras vezes e acharia detalhes ali importantes do filme a ser trabalhado. Eu adoro aquela cena, por exemplo, que ela come pastel de Belém até passar mal, porque eu sempre quis fazer aquilo, comer até passar mal. Sabe? É um sentimento infantil. Que é um pouco, tem um pouco ali de algo que a gente fala muito aqui, que são as crenças, né? Como a gente vai crescendo, vai tendo crença. Porque o interessante é que ela é uma adulta sem crença de nada. Exatamente. Então ela se permite tudo e assusta quem está perto, porque ela atravessa, só que ela consegue chegar a um nível de maturidade no final, que eu acho bem interessante. Né? Achei lindo também. A gente está dando vários spoilers aqui, mas vejam. Porque cada um vai tirar uma conclusão. Vai. Se você não gostar de uma primeira vez, tenta ver uma segunda vez, com essa desconstruindo uma narrativa de que é uma criança, ou é uma mulher, ou o sexo é promíscuo. Tenta desconstruir isso e olhar uma pessoa que... Como até ela chega à conclusão de que
ela prefere ter mais qualidade do que uma variedade, uma quantidade ali. É muito interessante, tem várias... Tem várias porque sacadas. o filme realmente ele é feito de um jeito assim que tem gente que pode não gostar, né? Da cena, da cor, da... Sim, a cor do filme que vai mudando. Mas vale muito a pena. Não, é verdade. Mas é um belo exemplo. E quando você pensa, o que você disse para mim, né, assim, dentro do ambiente masculino a gente não tem muita liberdade para falar sobre isso, a gente entende que tem esse julgamento também. A gente parece que colocou um dardo para atacar num local do tipo assim, olha, não, mas todos os homens são misóginos e só querem se aproveitar do prazer deles. Uhum. Tem uma crítica nesse sentido, e também tem uma crítica no sentido do homem achar um pouco de egoísmo da mulher em não querer compartilhar daquela comunhão de prazer. Você acha que falta diálogo aí? É um caminho que você acha que pode ser? Eu acho que não é só a questão do diálogo, eu acho que falta a gente realmente expor o que a gente pensa. É uma transparência. Sabe o combinado não sai caro? Uhum. Então, essa fala tem que ser bem transparente. Porque a gente fala por meias palavras, a gente fica escolhendo o dedo e a gente não está acertando no alvo, que tinha que ser dito. Mas eu acho que tem um pouco assim... que é uma outra coisa que a gente gosta de discutir aqui, as pessoas têm medo de assumir que erram ou que não sabem fazer ou que têm problemas, né? Que eu acho que é um dos grandes problemas das pessoas terem problemas. É o medo de assumir que tem problema. Então você não quer sair daquela posição, né, de que tá certo. Não, de que você não sabe ou de que você não resolve ou de que, né? Então aí você acaba virando meias palavras e não se fala o que tem que ser dito, né? Esse diálogo é importante ter e você reconhecer que você realmente não sabe. Então, a grande maioria das vezes, o meu trabalho ele começa com um papo esclarecendo o porquê daqueles sintomas, o que está acontecendo, do ponto de vista fisioterápico, que o meu trabalho ele tem essa função, explicar o que pode ser feito, traçar um projeto, porque eu falo que tudo tem que ter projeto, você tem que ter um propósito onde você chegar, não adianta simplesmente você querer casar sem um propósito, querer ter uma relação sexual sem um propósito, você tem que fazer por um motivo, né? E um tratamento também nesse sentido. Voltando ao que você falou que eu peguei isso como essa situação com a menina que tentou suicídio, durante a pandemia surgiu uma possibilidade de escrever um livro, uma paciente falou assim, você queria falar sobre isso que você fala nas redes sociais num livro, não? Aí eu fiz uma reunião com a editora, por vídeo, né? A gente estava no momento mais pandêmico de todos, e só tinha mulher na reunião. E não foi uma coisa planejada, mas o grupo editorial todo era feminino. E eu falei assim, olha, eu tenho uma única vontade, porque falaram para mim assim, olha, livro não dá retorno, livro é diletantismo. Você faz porque você quer... Você dizer, aquela história, coisas que você fazer antes de morrer. Né? Exatamente, E aí eu falei, olha, eu tenho um objetivo, que a gente consiga, num custo acessível, que essa informação chegue a todos os cantos do nosso país. A gente tem um país de uma dimensão de continente, né, continental, Brasil, e a gente sabe que na realidade de saúde não é igual aos grandes centros. Eu queria muito que essa informação chegasse a outros locais, não só pelas redes sociais, mas alguém que tivesse algo na mão e que se uma paciente, uma única pessoa que não me conhecesse, pegasse esse livro, chegasse no médico que cuida dela, falasse assim, eu li isso aqui, eu tenho isso aqui, isso fosse isso estaria pago. E aí, com uma semana do livro lançado, a gente botou no grupo do WhatsApp, que a gente teve uma primeira pessoa que apareceu procurando o médico dela no interior de São Paulo, que ela falou assim, eu achei no seu livro as respostas que eu precisava e o meu médico entendeu que eu não conseguia explicar. Entendi. Porque é difícil também para a mulher chegar para o profissional de saúde e falar aquilo ali. A área de saúde ela é muito voltada à parte de obstétrica, não tanto a estudar a sexualidade. Então, às vezes, os profissionais lá da ponta, eles também não estão sabendo absorver aquela informação. O que você falou, as meias palavras também atrapalham essa comunicação. Então, a gente conquistou o objetivo do livro, assim, uma semana depois do livro publicado. Que legal, parabéns. Foi muito bom para a gente isso. E aí eu estou entendendo, então, que você olhando com a experiência que você tem, existe muita confusão até do que as pessoas sentem, né? E você acha que ótimo que você fez, tá? Você acha que tem algo que... Eu gosto muito de olhar para os pais, por exemplo, na educação, eu gosto de voltar um pouco
Então, vou te fazer um pouco essa pergunta. Você acha que tem algo na educação que a gente poderia, por exemplo, você teve a oportunidade de mudar alguma coisa, de repensar, ajudar os pais a entender como educar seus filhos para que essas coisas diminuam, né? Ou eles sintam, não tenham a dor como um problema? Não faz Eu acho sentido? Não sei nem se faz muito sentido, porque faz. Eu sou avó, né, André? Então, assim, eu também. somos, então E aí, quando a gente chega E é nesse muito momento. legal poder ser avô Pô, é assim, bom né? demais, né? A gente muito tá legal. muito Muito bem legal. e podendo curtir, né? E tá falando disso, tipo assim, de você falar de educação e você tá já na segunda geração, né? Porque você já olha para isso com um outro peso. Sim. É o peso do prazer, mas agora o que eu posso contribuir? Né? É mais leve. E tem a coisa de você ser responsável. Não sei se já passou por você, mas você fala, cara, eu estou criando quase uma linhagem, né? Você realmente vê a sua linhagem ali acontecendo. É muito bom, né? É inexplicável. É inexplicável. Além da fofura, né? Eu sou muito apaixonada, isso me move muito. E nesse olhar, eu criei uma menina, sou avó de menina também, tenho menina e menino, e a gente começa a olhar essa mudança geracional, esse excesso de informação, e como é que a gente pode ir ajudando essa construção da sexualidade de forma bem positiva. Tá. Porque é tentando naturalizar e desconstruir narrativas que levem a uma culpa, a um julgamento, mesmo que em um determinado momento da vida a gente já tenha feito isso. Sem querer, a gente como pai e mãe vai errar. Isso é, né, fato. Faz parte do trabalho ali. Mas a gente pode corrigir isso. A gente percebe que exagerou numa cobrança ou construiu uma ideia de um corpo feio, belo, certo e errado, de um toque, de uma percepção da criança quando começa a descobrir o próprio corpo e o próprio prazer. Se a gente criou uma responsabilidade, uma culpa ali, cabe a nós corrigir. É importante a gente aceitar a sexualidade como uma expressão natural do ser humano. E o que eu vejo em outras áreas, e ouvindo você falar, faz sentido, que acho que é o grande papel do pai e mãe, né? Esse pai, essa mãe também vai precisar entender isso, porque muitas dessas pessoas que de repente você atende são pais e mães, então eles ainda estão tentando se resolver. Eu generalizo isso porque em outras áreas a gente vê isso também. Então, eles ainda estão se resolvendo, mas ao mesmo tempo eles estão ali no momento que você está criando essa base de valores da cabecinha ali deles pequeno, né? E eu tive uma experiência, eu tenho 3 filhos, né? Então, 2 meninas e um menino. E é uma experiência muito interessante, porque isso que você falou dos cuidados, você me fez lembrar alguns momentos Porque uma coisa, às vezes, você vê um menino, fala uma situação, e você tem aquela coisa do menino, e aí vem a menina, fala a mesma situação, e você fala, não, mas... E aí, de repente, eu falei, mas como é que agora eu cuido de um? Como é que eu ajusto interesses para que sejam... sua fala seja equivalente para os dois, então, né? Não vou nem aqui dizer que longe de que eu acho que eu tenha feito certo ou errado, eu acho que errei muito, mas uma coisa eu posso dizer, eu fui buscando conhecimento e corrigindo, né? Vou dar um exemplo, desculpa estar tirando, mas bem simples, foi com a minha filha, que eu tinha, eu brincava muito com ela pequenininha, de que ela não ia namorar, que ela só ia namorar com 30 anos, e eu vi isso acontecer, quando ela foi, digamos assim, dar o primeiro beijo, eu fui assim, o cuidado das pessoas para me contar, eu vi que eu não tinha influenciado só ela, eu tinha influenciado E aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada, mas eu torço pra caramba por ela, eu quero que ela seja, né? Mas hoje em dia eu falo muito para as pessoas, quando eu vejo esse tipo de brincadeira, eu falo, cuidado, é legal, mas faz de forma diferente, porque ela está ouvindo, né? E isso está sedimentando. Porque ela vai construir a partir daquilo que ela ouviu. Mas é muito perfeito esse exemplo que você trouxe. Isso casa muito com o que a gente está realmente conversando. A gente, na brincadeira, na fala carinhosa, a gente sem querer... Sim, a intenção não é ruim. E com meu filho, eu vou até falar, foi um pouco diferente, foi um aprendizado muito legal, porque ele viveu uma era agora, tal da era do ficar, né? Em que vai para a festa, e eu consegui perceber que ele, e graças a Deus ele é um menino saudável, bonito, então... E chegava uma hora que eu consegui perceber que ele estava sentindo falta de algo mais, porque o problema não seria conseguir
ter um contato, uma relação com alguém aqui, O vínculo. e depois, e aí a gente treinou mesmo. Liga para a pessoa, pergunta se está bem, fala. E aí ele foi fazendo, foi muito engraçado, foi buscando. Até graças a Deus hoje está casado, tem uma filhinha. Mas também foi algo que eu busquei, eu falei, peraí, tem alguma coisa. E graças a Deus ele gosta de conversar, a gente conversa de tudo. Mas eu tive né, eu podia ter aquela visão antiga de dizer, não, vai lá e faz mesmo. Não, mas peraí, tá fazendo falta para ele, né? Não é aquilo, não é aquele lado de bater machista, não, tá fazendo mal para ele, vai fazer falta para ele também. E ele pode gerar situações melhores para os outros, né? Exatamente. E aí você vê hoje na criação dos seus netos, você falou que ele já é pai, como ele também vai fantástico. Cuidar nesse aspecto, não é? A esposa dele é fantástica, ele achou alguém fantástico, uma mãe maravilhosa, e ele é um pai maravilhoso. E aí você vê a quantidade de acertos que você teve. Você pode analisar os seus erros, os seus acertos nesse lugar. É isso aí. Entendeu? Isso traz pra gente um coração quentinho, né? Traz. Isso é bom. Bastante. Isso é bom. Ainda sobre a dor, porque eu tenho curiosidade, eu não sei se você tem algum dado estatístico, mas só de consultório, mas como é que você vê dentro do universo, qual é o percentual o quanto isso afeta as pessoas, né? Ou mulheres, ou... Eu vou te dar um número que ele é bem assustador. 1 em cada 10 mulheres que você conhece, André, tem dor na relação. Esse número é maior do que o número de mulheres com câncer de mama. E olha que a gente, com certeza, já esbarrou, já ouviu falar de alguém por perto com câncer de mama. Uhum. Esse número é mais alto que doença. Se você considerar que tem, vamos botar que depende desse número, algumas mulheres ainda não fazem, ou não estão fazendo, ou se esconderam, ele pode ser maior ainda. Sim. E esse dado ele pode ser mais assustador porque ele não é um dado brasileiro. Esse estudo foi feito no Reino Unido. A gente não tem um estudo recente brasileiro, esse é o mais recente. Então, a gente tem uma forma de religião anglicana, no Reino Unido mais predominante do que a católica apostólica romana, que é mais predominante no Brasil, e a evangélica, o judaísmo. Então, lá é muito mais... onde a liberdade sexual ela é vista de uma outra forma. Né? O próprio divórcio, o sexo antes do casamento, já tinha um construto diferente do que a gente tem aqui na nossa base cultural. Então, esse dado de 1 em cada 10 é um número muito grande. Sim. A gente pensar na população que a gente tem aí que não tem acesso à saúde, por mais que o SUS seja maravilhoso, a gente sabe que ele não consegue abranger todas essas necessidades, uma questão de demanda mesmo, a gente percebe que tem ali uma falha enorme do nosso aspecto como profissionais de saúde, de física, mental, está olhando para esse lugar. São poucos os profissionais ainda que olham para a dor sexual feminina. Então, o número é muito grande, o sofrimento é muito grande, e todo dia eu escuto assim, mas eu nunca ouvi falar disso. É engraçado, né? É comum isso. Qualquer lugar, se eu estou num congresso de dor crônica, não é no congresso de fisioterapia, e aí a gente senta para tomar um café com as pessoas, você trabalha com o quê? Eu começo a falar, vários pesquisadores falam assim, nossa, mas eu não tinha a menor se olha para isso, né? E aí tem aquelas conversas depois que ficam em off, né? Posso falar com você daqui a pouco? Me dá seu telefone? E aí você começa, eu já atendi desde pessoas conhecidas em ambientes diferentes, até a polícia do aeroporto, que você passa a bagagem ali, do raio-x. Mas o que você carrega tanta coisa? Eu trabalho com isso e tal. Meu marido fala assim, né? Meu marido fala assim, se vira, é tudo dela. Porque eu trago um monte de coisa de viagem. E aí, explicando para a Polícia Federal, olha, eu trabalho com sexualidade feminina, então eu realmente compro um monte de vibrador fora, um monte de apetrecho, uma coisa mais de trazer conhecimento para as pessoas. Me dá teu cartão. E aí você, sabe? Então, assim, todos os locais onde eu falo do que eu faço, sempre há uma estranheza, um impacto. E eu não sou a única, eu tenho centenas de colegas maravilhosas que trabalham com isso, e elas com certeza passam pelo mesmo local de estranheza quando explicam o trabalho. Interessante. E basicamente o que você está dizendo é a falta de conhecimento, né, gera a receber a dor, que pode gerar, aí vai começar a criar medo, dúvida, que te joga num lugar psicológico ruim e você entra num ciclo vicioso ali, né? Eu sei que limbo, né? A gente não vai resolver tudo aqui, né, mas hoje... O que você diria para mulheres que, de repente, podem estar ouvindo a gente e falam, pô, eu acho que
Entendi. procurem a doutora Márcia, lógico, mas tem coisa que, né, a gente também tem que... Como é que a gente ajuda o pessoal a começar a mudar um pouco essa mentalidade, né? André, Elas e eles, né? André, dor não é normal. Ela Não pode é ser normal. comum. Você pode ter muita gente com dor, mas isso não é normal. Sexo é para obtenção de prazer. Somos uma espécie que não faz sexo para reprodução, diferente Verdade. dos outros animais. Então, ele faz parte de uma estratégia de qualidade de vida nossa. A gente tem um dia de trabalho cheio, uma série de boletos e obrigações financeiras e compromissos, com o objetivo de sentir prazer na casa que a gente habita, na comida que a gente come, na companhia que a gente elege e também no prazer que a gente sente em desfrutar aquilo que a gente tem de mais natural, que é a nossa sexualidade. Então, tem que estar dentro dessas funções da vida ali, ver isso. Não pode normalizar esse processo de sentir dor num local que é para se viver de prazer. Então, isso precisa ser realmente valorizado, sabe? Entendi. E buscar ajuda, né? E ajuda está em vários locais. A gente estava conversando um pouquinho antes aí sobre... acaba que existem disfunções também, né? Sexuais. Conta um pouquinho pra gente que você entende do assunto, porque às vezes a gente, dentro disso tudo aí, que a gente está falando de dor, mas a gente está generalizando, né? Mas imagino que você consiga olhar essa dor e dar nomes, sim, né? Sim. A dor na relação sexual chama-se dispareunia. Ela tem um nome técnico. Dispareunia. Difícil, já é difícil até de guardar né? o nome, tem um nome estranho, né? E ela é o sintoma. O sintoma tem esse nome. Então, até para a mulher começar a jogar lá no Google e ver no tem Trends, né? Você que é o tecnológico, me ajuda? Né? Para ela começar a olhar ali o que está mais... Trend Topics. Trend Topics, muito obrigada. Ela vai ter dificuldade ali de entender a dor sexual dela. Porque você pode botar dor sexual e pode parecer algumas coisas relacionadas a uma prática sexual de sadomasoquismo. Então tem que... até para ela... Aí ela começa, mas não é isso que eu faço. Isso, então... isso às vezes se perde. Mas hoje a gente já tem bastante conteúdo, ainda bem, falando sobre isso. E aí, dentro desse sintoma, que é a dor sexual, a gente vai apresentar as disfunções. Né? Existem disfunções que são musculares, que podem estar relacionadas, como você falou lá no início, ao medo, ao subconsciente, e que o corpo responde com uma contração muscular. A gente tem até um ditado meio chulo, popular, que a gente fala assim, quando a pessoa está com medo, né, que não passa nada no esfíncter, não é isso? Mas é porque a gente se contrai todo quando a gente está com medo, né? E essa situação acontece em homens e mulheres. Alguns homens apresentam dor pélvica por conta de se sentir com medo, inseguro em algum aspecto e dificuldades de eliminação de fezes e urina. Ou excesso de eliminação, por exemplo, de urina. Tem pessoas com queixas de fazer urina em intervalos de minutos. Por conta dessa situação de contenção muscular, de contração muito forte. Eu estava até... Acabou que a gente estava conversando, eu acabei lendo algumas coisas e cheguei nesse ponto também, né? Existe até o exercício pélvico também para masculino. Homens, isso. Existe o cuidado para a pediatria também, para o controle das funções urinárias e fecais. E para o homem tem a questão da dor e a questão das eliminações, tanto de fezes quanto de urina. Mas como a questão sexual do homem, o órgão é um órgão externo, é mais visual, e a ciência sempre olhou para esse local de tratamento como uma área de interesse maior, até o que tinha de fomento para isso em pesquisa sempre foi maior. Então a gente tem uma defasagem enorme da sexualidade feminina. Sexo era voltado para a reprodução. Então você encontrava obstetras, mas não encontrava ginecologistas específicos voltados para cuidar da sexualidade feminina. Hoje a gente tem, mas ainda são poucos as pessoas nessa área. E essa dispareunia, que vai estar dentro dessas disfunções, ela pode acometer mulheres em qualquer fase da vida. Então, você pode ter uma mulher que iniciou a vida sexual e tem dor na relação, mulheres que nunca tiveram dor na relação e depois pode, por um evento traumático, isso pode ser um parto ou pode ser um trauma na vida, ou apenas a entrada na menopausa pode levar a uma situação de dor na relação sexual. Porque a área da genitália feminina ela é uma mucosa muito fina e delicada e muito sensível, já que ela informa ao cérebro as informações de prazer, ela é tão sensível que ela também pode informar a dor. Então, se uma área muito sensível no seu corpo, ela é tão propensa à dor quanto ao prazer.
E essas disfunções acometem muito a área da entrada vaginal, por conta dessa mucosa ser fina e sensível. Entendi. E outros tratamentos também podem estar relacionados a isso. Então, o uso de hormônios, que nós mulheres acabamos, por conta da prevenção da gravidez e da menopausa, isso pode estar levando à condição de dor sexual. Doenças típicas femininas, como, por exemplo, a endometriose, que é uma doença inflamatória, que é muito subdiagnosticada, acaba levando à dor sexual. Mulheres com condições associadas a um intestino irritável, a uma dificuldade de eliminação de fezes, podem apresentar também dor em relação. E também a alteração neural inespecífica. A mulher simplesmente tem dor. E aí não tem uma causa específica, não é genética, não é nada. É uma disfunção que a gente chama de vulvodínia, onde não há uma doença de base. É também um nome estranho. Só nome bonito. Né? O pessoal da área de saúde, eles falam assim, eles capricham, eles capricham. Na hora de escolher o nome das coisas, eles capricham, são criativos. São bem criativos. A gente tem como predominante o vaginismo, já que a gente está falando de nomes, né, marcantes, e a vulvodínia na área da disfunção sexual. São disfunções muito mais presentes. Mas também tem doença autoimune na região da vulva, então podem acometer algumas mulheres. Coisas simples, André, como excesso de limpeza, excesso de higiene também íntima. Pode ser um problema. Pode ser engraçado, um né? problema. Tudo tem um equilíbrio. Exatamente. Né? Você pode levar uma mulher a apresentar um quadro de disfunção por um excesso de higiene. Há uns anos atrás, a gente é pai da mesma época. Lenço umedecido era top 10. Tem que usar lenço umedecido. Né? Isso era caro, não era uma coisa que se produzia com grande quantidade, como hoje a gente tem muita indústria, mas era um objeto de higiene comum. E tinha produtos para deixar a pele limpa e seca, quando na verdade a gente tem uma umidade natural ali e que não é para sair, às vezes. Exato. Não é para a gente exagerar nessa limpeza, entendeu? Você pode ter uma SOS para alguma coisa. Então, excesso de sabonete, excesso de higiene, roupa íntima com material que pode ser alergênico, corante, tudo isso a gente agora vem discutindo. Entendeu? É bem interessante que você está basicamente, se eu peguei bem, né? Quer dizer, a primeira coisa não é para ter dor, né? Perfeito. A segunda não tenham vergonha, procurem ajuda, porque qualquer diagnóstico bem feito e tratado desde o início vai trazer, além de bem-estar, vai trazer bem-estar nas suas relações. Porque uma coisa que você falou, eu não sei o quanto, eu acho que faz sentido para você, como a gente não faz só, a gente não tem relacionamento só para reprodução, né? A gente faz isso por prazer, por bem-estar. Você não ter isso, você se priva, né, da sua vida e mentalmente, né, que é a sua preocupação, muito, né? Você tira essa coisa. E um terceiro ponto que você acabou falando rapidinho mesmo com a idade, você pode de repente ter tido situações maravilhosas durante a vida, mas com a idade algumas coisas aparecem. E tem como você não precisa dizer assim, porque eu tô velha assim mesmo, eu paro. Quer dizer, tem como buscar qualidade de vida mesmo com a idade, né? Exatamente. Eu tenho uma paciente de 74 anos que ela casou recentemente e acho super bacana isso. Danada, danada. Ela prospectou para o universo assim, eu quero um viúvo. É isso aí. Ela fala dela, não é minha não. Eu quero um viúvo. Ela ficou viúva, passou-se uns anos e ela falou assim, eu quero um viúvo. E começou a falar para todo mundo, eu quero um viúvo, eu quero um viúvo, eu quero um viúvo. Casou e tem vida sexual ativa e namoram e viajam. E eu acho isso um exemplo lindo. Sim. Sabe? Eu acho isso uma coisa, porque a gente precisa realmente mudar essa ideia de velhice que a gente construiu. Eu conheço algumas pessoas, e de novo, eu respeito a opinião de todo mundo, né? Mas que, mas eu não tomo remédio, eu tenho um amigo que ele fala, eu não vou ao médico. E eu falo muito, não, eu resolvo. Eu falei assim, mas não tem problema, são pessoas para te ajudar, não estão ali para, né? E a gente quer viver 100 anos, né? A gente está indo para caminhos de viver mais, desde que o mental e a gente cuide do físico, a gente se resolva, porque o resto tem caminho para fazer isso, exatamente, né? Mas não fique se tolindo contra. Tem pessoas que tiveram experiências ruins com profissionais de saúde. Verdade. E aí elas. É igual a gente falar sobre política. A gente tem uma visão ruim da política. Seja de qualquer lado. Né? A gente tem. Então, se você achar que você tem uma experiência ruim com um profissional de saúde, aquilo vale para o todo, você vai ter gente boa em todos os locais. Sim. Tem muito profissional de saúde bom. Como Sim. também tem profissional de saúde
que não é tão bom. Então você tem que tentar achar ali Tem, outro. E tem um lado bom e ruim, porque hoje a gente vive uma era de informação incrível. Né? Só por quanto a gente ia falar, eu fiz algumas brincadeiras e é impressionante o mundo de informação que você tem ali. Então, só cuidado, porque eu brinco que o Dr. Google ele é bom, mas ele também por exemplo, assim, dependendo do seu nível de ansiedade, ele gera... Eu já vi pessoas ansiosas... Não, porque eu li, eu falei, mas calma. Ele gera gatilhos absurdos. Mas, ao mesmo tempo, você pode aprender coisas muito... Eu brinco que eu tinha desvio de septo, né? E aí eu achei algumas pessoas que falavam sobre como lavar e me ensinou. Eu consegui usar. E depois operei. É maravilhoso. É um exemplo. Eu já vi várias pessoas que brincam e falam, desculpa estar falando de um negócio que parece... mas você está dentro do contexto da gente aqui. Mas é ruim, não vale. Eu falei assim, olha, a recuperação realmente não é das melhores, mas a vida depois, e foi até um amigo que era um médico que me convenceu, parece que eu ganhei 20 anos de vida, né, porque eu gosto de fazer esporte, esse tipo de coisa, faz uma diferença incrível. E eu nem tinha problema de roncar, ou tem pessoas que têm problemas de... outro tipo de problema. Eu falei, só na qualidade de vida, de coisas que eu já fazia, que eu achava que eu fazia bem, eu descobri que eu podia fazer muito melhor, né? Então não tenham medo de buscar esse... A gente se fecha, a gente cria uma narrativa e se fecha que aquilo é uma verdade absoluta. E tem medo disso. Isso que você está falando é muito verdadeiro. A gente procurar conhecer e usar a ferramenta da internet de forma ao nosso favor. Isso. Mas duvidar. Mas com os devidos cuidados duvidar, questionar. Entendeu? E de uma forma, eu acho que queria pegar de você acho que mais uma visão assim, mais já final, do que você tem vivido com o tempo que você tem de laboratório, acaba que pela rede social você deve conhecer. Como é que você tem visto... imagina que se tivesse alguém aqui assim, você precisa me convencer de que cuidar disso é bom. Como é que você tem visto o resultado, principalmente nas mulheres, né, que você atende, de seguir um tratamento, de buscar ajuda? Como é que era o antes e o depois, assim, se você pudesse generalizar, a gente criar uma persona aqui. Isso tem sido muito gratificante, sabe, André? Eu vejo que, como você falou, né, tem o bom e o ruim desse oceano de informações que a gente tem, mas eu tenho visto um movimento em que as pessoas querem se sentir bem, querem que todas as áreas da sua vida, seja a parte financeira, espiritual, profissional, familiar e sexual, estejam boas. Isso hoje está sendo bem divulgado. Então, eu sinto que há uma aderência maior ao tratamento, há um acesso maior ao tratamento. A gente já tem na rede pública, então o acesso à fisioterapia pélvica. Claro, a gente sabe que a demanda... não sabia, já tem na rede. Tem. A gente sabe que a demanda é alta, né? Então, para poder dar conta, mas a gente tem ali essa possibilidade também das mulheres entrarem em contato e receberem o tratamento. Tem também, os planos de saúde cobrem, então é necessário que a gente construa cada vez mais esses alicerces, de que faz parte da nossa vida uma sexualidade positiva. E essa percepção... Boa palavra, né? Gostei dessa palavra, sexualidade positiva, né? E essa percepção minha, ela vem crescendo cada vez mais. Sempre tem, ao longo da semana, inúmeros contatos via rede social, via WhatsApp do consultório, e é sempre as pessoas querendo saber um pouco mais, de uma forma muito de querer se sentir bem, de melhorar, não só no tratamento da dor, mas até as pessoas que não têm dor, elas buscam, falam assim, como eu posso ter uma longevidade sexual? Como eu posso agir preventivamente? E de certa forma tá melhorando os relacionamentos também, né? Sim. Porque foi o que a gente falou um pouco da comunicação, né? Muito mais saudável, como... eu brinco porque, né, a minha esposa se trata lá com você também, e eu me lembro quando ela começou a falar, eu falei assim, mas... O que você está falando? O que você está falando, né? E lógico, só da gente conversar, quer dizer, a gente começou a conversar de outras coisas que de repente a gente não falava, né? Você abre uma oportunidade. E hoje eu entendo, respeito, né? E tem esse ponto também, não é? Eu não tenho que entender algumas coisas, pelo contrário, eu tenho que respeitar e apoiar. E eu vejo que faz muito sentido, né? Então, só disso abriu uma janela de comunicação, de comunicação diferente, né? Que a gente não tinha. Você sabe que, até voltando um pouco naquela pergunta que você falou lá atrás sobre a relação de pais e filhos, uma coisa que falta muito na gente é vocabulário. A gente não sabe
fala, qual palavra eu vou usar para explicar a sexualidade. Nem para os filhos, nem dentro do nosso casamento. Como é que a gente vai falar do prazer, da preferência? Como é que a gente vai colocar alguma coisa sem dizer que aquilo é certo ou errado? Falta muito vocabulário. Falta. É verdade. Até entre o casal, às vezes, de se permitir ser, isso, né, brincar ou pensar diferente, sem por que você fez isso ou por que você falou aquilo. Exatamente. Né? E eu não vou contar aqui só porque, coitada, não vou nem expor, mas a minha história com a minha filha também, que a gente contou sobre sexualidade, foi muito divertida, foi muito interessante e foi muito aberta. Né? Mas porque, eu só vou contar o porquê, porque aconteceu de a gente estar vendo um filme, e infelizmente as coisas, ou felizmente, estão cada vez mais expostas, e a gente notou que ela tinha uma visão distorcida, né? E aí a minha decisão naquele momento, até ela, né, minha esposa pediu para eu fazer, falei, não, se é para falar, vamos abrir. E aí a gente pegou, assim, de tudo que, coisas tipo discutir aquilo que você vê no filme, assim, que eu sei que você vê, não funciona assim, não funciona. Então a gente teve, e aí ela foi começando a perguntar, né? Mas foi bem divertido. Porque é um exercício. Você não vai saber de cara. Só que é difícil, às vezes você fica, né? Porque você está entrando na intimidade dela. O que eu estou dando de mais? É de mais? É de menos? É difícil, é desafiador estar nesse lugar. Mas a gente vai exercitando isso. A gente lembrar que essa área existe, que ela tem um grau de importância, que a gente precisa falar sobre isso de forma transparente, isso já é um grande avanço. É isso aí. Eu acho que a gente está num caminho positivo nesse aspecto, entendendo que a sexualidade faz parte, como eu já disse, da natureza humana e que a gente precisa cuidar disso com a atenção que ela merece. Entendeu? Como reforçar esse cuidado, esse autocuidado. Mais um cantinho. Quando a gente volta para casa no final do dia, o que a gente quer? A gente quer conforto da nossa casa, a nossa roupa de cama, a nossa toalha, o nosso banho e também sentir prazer. É isso aí. Então a gente precisa até, de pensar nisso. Eu me preocupo muito com essa coisa dos relacionamentos, né? E até poder, como é bom você voltar para casa e estar com a pessoa que você se sinta livre para não ter que ficar, às vezes, buscando caminhos diferentes, porque você não consegue fazer as coisas direitas na sua casa. Alivia a tensão, né? A gente fica se sentindo bem, a gente chega e recebe esse acolhimento. E isso vale para os dois. Isso vale para os dois. É horrível uma mulher que relata ter medo de chamar o parceiro para fazer uma viagem para uma pousada que é romântica e achar que porque ela tem dor ela não vai poder viver aquela experiência, não vai poder dormir de conchinha, sabe? Então é libertador quando você entende, trata e também tem essa comunicação, esse canal de comunicação. Esse trabalho que vocês fazem aqui, isso é super importante. Bom, parabéns, viu? Doutora Márcia, muito grato. Obrigada. A gente segue um pouco aí o tempo. Eu queria, de novo, apresentar, posso pegar aqui? Por favor. O seu livro, né? Da Dor ao Prazer, depois eu vou colocar, depois você me passa o linkzinho lá. E eu vou também aproveitar, vou fazer um jabazinho, eu não vou dizer que eu lancei, mas não sou eu bem o escritor, mas eu sou o responsável desse livro, que também fala um pouco sobre, são textos para ajudar as pessoas a entender esse novo mundo. Então eu brinco que você nem precisa ler, você consulta ele, se você lê um capítulo todo dia, as pessoas até têm usado dessa forma. Então, vou deixar também depois o link aí para vocês. E esse aqui Poxa, muito obrigada, André. Eu tenho o hábito de fazer uma leitura diária, de um despertar de consciência mesmo. Isso aí, então, depois você me conta perfeito, se você super gostou. Obrigada, é um presente. Obrigada mesmo. O meu livro eu sei que você já tem. É verdade. Tem na sua casa. Tem na minha casa. Vocês estavam lá no lançamento, né? É isso, Obrigada, verdade. Obrigada. Doutora Márcia, de novo, super grato por esse tempo, por esse papo. Acho que para a gente foi engrandecedor. Acho que muito rico para mim também. Mostrar uma outra perspectiva também. É o que a gente tenta fazer, mostrar caminhos diferentes. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você, André, pelo convite. E continue ajudando aí, não só as mulheres, mas os homens e os casais, né? Nessa sua... É isso aí. Você continua aí também com esse canal muito bom, muito bacana esse trabalho. Eu que agradeço. Você, tá? Obrigada pela experiência. Muito obrigado. Segue a gente aí, dá o seu gostei. Se não gostei também, não tem problema. Reclama lá, pode escrever, que é isso que a gente precisa e faz a falta. Exato. Obrigada, André. Tchau. Até a próxima.